Ezili dans ta brede poulette pour nous là, moi faire magie à marcher. Ezili dans ta brede poulette pour nous là, moi faire magie à marcher. C'est où que marcher, c'est où qui ouais. C'est où que marcher, c'est où qui ouais attends. Ezili dans ta brede poulette pour nous là, moi faire magie à marcher. O que é a prioridade para um povo que está na condição extrema de déficit social, que significa déficit emocional, que significa déficit material? Como escalonar essas prioridades? Nós acreditamos na educação física enquanto uma ferramenta de mediação de interesses sociais fortíssima e talvez inigualável. Si Ezili dans ta brede poulette pour nous là, pour me faire magie à marcher. Adieu, je vais faire magie à marcher. Ezili dans ta brede poulette pour nous là, moi faire magie à marcher. C'est où marcher, c'est où qui ouais. Quando atravessa a fronteira da República Dominicana para o Haiti, é como se voltasse uns 500 anos no tempo. Nenhum de nós que vive no Brasil, nenhum de nós que já esteve na pior favela que nós temos no Brasil, é capaz de imaginar a situação de um cenário como o Haiti. Qualquer lugar que você vá hoje, chega aqui, você tem um mínimo, que é o saneamento básico, tem coleta de lixo, tem água encanada diretamente na sua casa, tem uma televisão, tem luz, pelo menos. Lá não tem. Você já se imaginou vivendo sem luz? Vivendo sem ter água na sua casa? É lixo pra caramba, entendeu? É falta d'água, chega quando o sol vai embora, a luz também vai, entendeu? Aí só em alguns lugares que tem gerador que produz a própria energia. Lá tem os dois pontos, tem o belo e o breu, né? A escuridão. Nós passamos por esses dois, nós conhecemos esses dois. E, mesmo na escuridão, eles eram felizes. Aí tu volta, né, agradecendo a tudo que tu tem, né? Tu acha que o Brasil e o Rio de Janeiro é primeiro mundo, igual o Canadá. England! Italie, pays de la Russie, Nigeria, Portugal, la Martinique, Israël, Camarões! Venezuela, Senegal, Nigéria, Guatemala, Senegal. Nós ficamos num trabalho missionário de uma igreja e lá os jovens ficavam junto com a gente nesse local. Nós almoçávamos, nós jantávamos, dormíamos e eles estavam sempre ali perto do nosso grupo. A princípio tivemos um contato que foi meio que um choque assim, né, para eles, porque nós chegamos e já fomos direto para a sala de aula, transformar essa aula em algo com referencial teórico e vimos um pouco de impaciência, um pouco de ansiedade por parte deles, porque como vai falar de esporte, vai falar de educação física, de corpo, e você transmitir aspectos teóricos, e isso deu um choque logo no início. Quem quer fazer a prática quer se divertir. Quem quer trabalhar com educação física quer estudar. Nous qui besoin, ça me fait pratique, c'est nous qui besoin amuser. Mais ça, étudier, c'est eux qui ont besoin de faire éducation. E aí, nós fomos ajudados por um passaporte que sempre funciona, que é botar a bola para rolar com o futebol. Nós tínhamos outros assuntos, nós tínhamos as artes marciais, nós tínhamos outros blocos de conteúdo para desenvolver,
Nós tínhamos alguns trabalhos de handebol, de jogos de quadra, de desenvolvimento motor, mas o cartão de visita tinha que ser o futebol, até para que nós pudéssemos falar a respeito da educação física. Essa é a primeira aula propriamente dita em solo haitiano. Nós vamos primeiro fazer com um grupo de estudantes que está se formando em licenciatura, que aqui é feito no equivalente ao 2º grau, e depois nós vamos repetir as mesmas atividades com as crianças, e aí eles vão estar conversando sobre as questões educacionais que envolvem o futebol na aprendizagem motora, no processo ensino-aprendizagem. Essa é a primeira aula que nós estamos fazendo. Coordenação lateral. Eles amam o futebol. A bola é uma linguagem universal, e de fato é. Eu dei aula de algo que eu sou acostumado a dar aqui, a mesma aula, com poucos recursos de francês, e ainda assim houve comunicação de forma que eles entendem tudo. Então, a relação deles com o futebol é a mesma que a nossa. É incrível o quanto o esporte, especificamente o futebol, é apaixonante em todas as esferas da sociedade, inclusive no Haiti. Eu levei lá para eles lá a atividade que eu mais amo, né? Que me motiva a estar aqui nesse curso, que é o jiu-jitsu. Levei para ele um pouquinho do que eu sei do jiu-jitsu. Mostrei para ele o jiu-jitsu brasileiro. Foi diferente, sabe? Porque não tinha tatame. Jiu-jitsu a gente dá aula em cima do tatame. A gente tinha lá 8 plaquinhas lá, sabe? Só dava para o básico mesmo. Todo futuro profissional, acho que tem que fazer uma vivência dessa, entendeu? Até para entender como que é uma necessidade ao extremo. Você aprender, tipo, que, pô, você volta mais grato, sabe? Mais grato à sua vida, mais grato àquilo que você tem. Pô, eu voltei com outra visão de tudo. Bem, como se foi minha primeira viagem, foi minha primeira experiência como acadêmica na área da educação física, né? O que eu fui levar foi a recreação, né? Um módulo da educação física, né? Uma vertente que é a recreação. O que a gente foi passar para eles, que o momento da educação física é ao mesmo tempo educar, brincar e aprender. Tem que pensar junto com os outros. Então começa com uma pessoa, 2 pessoas, e o adversário é a corda. Todo mundo tem que vencer o quê? A corda. Os 6 juntos têm que vencer a corda. Constate que nós conseguimos uma habilité. Quando ela pense avec l'adversaire, il vient face à ces codes-là. Tout ça que vous faites, c'est à code-là. Elle a des codes-là. C'est code-là qui va l'adversaire. Educação física é tão assim, grandiosa, que você vai para um país assim e vê que o que você pôde fazer nos 10 dias para aquelas crianças.
separadas para pessoas brancas e pessoas negras, tentaram impedir a chegada dos outros, tentaram fazer muita coisa, mas a lei já não permitia isso. Tiveram que aceitar os ex-escravos, os negros, os mulatos, dentro do campo de jogo. Les blancs aceitent jouer football, ils vont jouer avec moi. Após esse primeiro contato, nós tivemos a liberdade dada por eles de apresentar um material, um conteúdo teórico, autores de referência. Num segundo momento, eles foram para casa, se organizaram entre eles, trouxeram as aulas para trabalhar com as crianças, com o conteúdo, com dificuldades, mas trouxeram, entenderam, porque essa era a nossa pretensão. Então eles trouxeram as práticas, muito inspiradas no que nós fizemos, mas trouxeram algumas questões que eles inseriram e se preocuparam em vinculá-las com as bases teóricas que nós apresentamos. Educação física é uma poderosa forma de você educar, de você transmitir conhecimentos sobre cultura, sobre sociedade, sobre a forma que você se relaciona com o próximo, sobre como você educa. E a educação física tem esse poder. Você vê que eles querem aprender, eles querem captar tudo o conteúdo do que você está passando. A vontade que eles têm de querer aprender, sabe? Quando você chega lá com uma novidade e eles olham, observam, absorvem, e no dia seguinte eles já estão tentando recriar o que você ensinou, sabe? Do jeito dele, da forma dele, sabe? Eles sempre estão a fim de aprender. No full certification, qui traduit l'expression en VO pour tenter de passer ici. Et à chaque fois regarder cette certification, on va changer de temps pour te passer ici dans le cadre de formation, éducation physique. Quando eu tive esse sentimento do deu certo, foi quando eu vi os dois, o Rafael, que é pesquisador do nosso grupo, junto com o Sami, um rapaz que nós conhecemos lá, de 1000 dotes, confeccionando a placa que ficaria na porta do Centro de Formação em Educação Física no local. O discóbulo já estava desenhado e os dizeres já estavam desenhados, e ver o nome do Brasil ao lado do Haiti com o símbolo da educação física. A nossa pretensão é fundar esses núcleos e apoiá-los, manter no local uma equipe coordenada por uma liderança que lá foi identificada, escolhida, e enviar conteúdo de acordo com as demandas que vão surgindo. Hoje, nessa escola, no Centro de Formação e Nutrição da Criança, no bairro de Potô, no distrito de Gonaíve,
existe um núcleo de educação física escolar. É o único. Mas agora começa um trabalho para que isso possa contaminar a região. Os Médicos Sem Fronteira, um grande exemplo que representam, levam a perspectiva da saúde. O Greenpeace, num exemplo similar, apresenta a perspectiva das relações com o meio ambiente. Será que a relação com o movimento consciente, que envolve os jogos, as danças, as artes marciais, as ginásticas, a cultura corporal, será que na perspectiva humana isso é menos importante do que as relações com o meio ambiente ou do que a luta contra a doença? Vamos viajar numa hipótese de que, num determinado momento, todas as crianças de Gonaíve, entre 8 e 12 anos, ganhassem uma bola de futebol. Tenho certeza absoluta que o impacto a médio prazo seria colossal, porque poucas coisas têm o poder de mudar prioridades na vida de alguém do que uma bola de futebol na frente dele. Tem a idade que tiver, mas se estiver na idade de valorizar tudo aquilo que o jogo proporciona, aí eu acho que o impacto se acontecesse isso, seria demais. Além disso, quando alguém se emociona com a bola, se houver por perto alguém que possa canalizar essa emoção para uma mudança de comportamento, no sentido da evolução desse comportamento, aí nós vamos ter um instrumento muito poderoso. É nessa educação física que nós acreditamos.